O silêncio te faz acumular forças. Essa é uma constatação que qualquer um pode fazer. Porque uma vida barulhenta, quando o ser humano fala demais, ele se esvazia, ele desperdiça as suas forças, joga tudo fora. E quando precisa de forças para fazer algo, se encontra fraco, incapaz, impotente. Algo completamente diferente do que se dá com uma pessoa mais silenciosa que vai guardando força, energia. Uma vida silenciosa no verdadeiro sentido, ou seja, que surge naturalmente e que não é uma imposição mental, mas que brota de dentro para fora, conforme o ser humano vai enjoando das futilidades da vida em sociedade e vai se reservando. Uma vida que surge assim, como um processo, como uma metamorfose, faz com que o indivíduo se torne um centro, atrator de energias melhores. Isso fortalece, isso preenche. Assim o ser humano cria uma reserva de bom ânimo, de força, de boa vontade, de autoestima. Isso torna o ser humano melhor como ser humano, porque dispõe dentro dele de uma motivação verdadeira. Não as técnicas de motivação que são vendidas pelos espiritualistas mercadológicos, mas falo aqui da motivação espiritual, de um espírito desperto que sabe o que quer, o que precisa fazer na vida. Isso é a verdadeira motivação, isso é ter um motivo para a ação. Quando o ser humano sabe quem ele é, o que veio fazer aqui e o que precisa fazer. E isso é alcançado, somente é alcançado, por meio de uma vida mais silenciosa, daquele que vive no seu canto, que não abre a boca para falar besteiras à toa, que vai resguardando-se de convívios e relacionamentos desnecessários que apenas sugam energias. Quem identifica o seu verdadeiro eu e passa a ser ele próprio, dispõe de uma estabilidade, de um equilíbrio. E isso fortalece o ser humano. Isso faz com que ele acumule forças, energias. E isso faz com que surja a verdadeira motivação. Nisso o ser humano tem motivos para ações. Motivos que partem dele próprio e que ele não precisa comprar de falsas técnicas de motivação, porque técnicas de motivação não funcionam. A motivação é algo que precisa brotar de dentro para fora. Somente quem se desenvolve espiritualmente por meio de uma vida mais silenciosa se torna mais motivado, no verdadeiro sentido, sem precisar comprar bugiganga motivacional alguma, sem precisar seguir as tendências mercadológicas da espiritualidade bagaceira, porque quem compra isso, quem segue isso, não tem motivação, não tem um motivo para a ação, não tem um motivo para a sua vida e não tem motivo para coisa alguma. Encontra-se completamente perdido em busca de uma receita pronta. Como se existissem receitas prontas para a espiritualidade, para o desenvolvimento espiritual. A verdadeira espiritualidade é a coisa mais individual que existe. Cada um precisa se reconhecer, se conhecer e trilhar o seu caminho por meio deste
conhecimento. E quanto mais o indivíduo trilha o caminho, vai se fortalecendo e vai se abrindo para as energias espirituais. Vai aumentando a sua vontade de viver numa perspectiva espiritual. Passa a cultivar uma boa vontade. O que é uma boa vontade? É ser bonzinho nas perspectivas do politicamente correto? Não tem nada a ver com isso. A boa vontade é a lucidez, é a serenidade daquele que vive intuitivamente. Isso é a boa vontade. Fazer o que é certo, não dentro dos limites do politicamente correto, das ideologias, dos partidarismos, ou seja lá o que for. Isso não tem nada a ver com boa vontade. Porque a boa vontade relaciona-se primeiramente e acima de tudo com a vontade de ser, com a vontade de colocar em prática aquilo que a intuição determina. Isso é a boa vontade. Quando o ser humano consegue vingar nesse sentido, a boa vontade vira uma prática, ela se consolida por meio de ações externas, sendo que a sua base é o íntimo, a intuição, a vida interior, o equilíbrio emocional. Esta é a base da boa vontade e das ações que surgem. E tudo isso o ser humano alcança através de uma vida mais silenciosa. Uma vida pautada na meditação, não as técnicas de meditação. Por favor, nos afastemos disso completamente. Falo aqui da vida como uma meditação, ou seja, meditar constantemente, não ficar sentado em flor de lótus e ficar fazendo mas a meditação é intuir aquilo que precisa ser feito, promover a vigilância dentro de si, meditar no sentido de estar desperto, de estar acordado. Isso é uma vida em meditação, algo que brota naturalmente de dentro para fora, fornecendo ao ser humano a melhor orientação de que necessita. Isso é o radar de que o indivíduo necessita para identificar os perigos, os enganos, as mentiras, para discernir aquilo que lhe serve e aquilo que não lhe serve na caminhada da vida. Tudo isso o ser humano vai conquistando através de uma vida mais silenciosa, através do poder do silêncio, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, na dissertação O Silêncio, que é a 6ª dissertação do volume número 1. E Abdrushim também afirmou que através de uma vida mais silenciosa, o ser humano acumula forças. Acumula porque o silêncio permite uma acumulação. Em primeiro lugar, o silêncio ele permite promover dentro de si um armazenamento, coloco aqui entre aspas, um armazenamento de energias. O ser humano vai armazenando, vai acumulando energias por meio de uma vida mais silenciosa. Através do excesso de conversas, de palavras, o ser humano se esvazia, desperdiça energias, joga tudo fora. E daí, quando precisa de força para agir, para fazer alguma coisa, encontra-se zerado e incapaz de fazer aquilo que precisa ser feito. O silêncio é a preparação, o silêncio é o cultivo. O ser humano cultiva a sua vida interior através do silêncio. Isso não significa ficar quieto sempre, ou pior,
forçar um ficar quieto por meio das regras do cabeção. Uma pessoa que leva uma vida mais silenciosa conversa, sim, se relaciona, sim, dentro de uma certa medida, mas mantém conversações num nível melhor, com qualidade, porque isso é fácil de compreender. Tudo o que o ser humano faz menos, mas quando o faz, faz com melhor qualidade, porque tem um acúmulo disso dentro de si. Assim é nas conversações. Uma pessoa mais silenciosa ouve mais, e quando tem algo a dizer, diz algo mais contundente do que aquele que nada ouve e apenas abre a boca para falar besteiras. Aquele que nada ouve não acumula nada, não conclui nada, simplesmente conversa por impulso. Isso é o pior, conversar por impulso, sem um acúmulo interior. Acúmulo este que somente o silêncio propicia e proporciona. Então, o silêncio te faz acumular forças, energias. Trabalha a sua boa vontade. A boa vontade. Isso surge através de uma vida mais silenciosa. Mas como a humanidade hoje está perdida nesse excesso de conversações, relacionamentos, as pessoas só ali no celular, no WhatsApp, nas redes sociais, como as pessoas estão perdidas nisso, não percebem o valor do silêncio, do recolhimento, do estar em si, em silêncio, quieto, no seu canto, captando as coisas, se preenchendo, se fortalecendo. Essa humanidade abusiva, abusada, exagerada, que fica apenas ocupada com futilidades, não percebe o quão é rico o silêncio, o poder do silêncio, e o quão isso faz acumular forças que podem ser empregadas depois em situações da vida onde o ser humano necessita agir em prol do seu desenvolvimento espiritual e também da vida material dentro de certas medidas, de forma equilibrada. E você pode observar isso na prática. O silêncio te faz acumular forças. Quando falamos demais, na hora de agir não fazemos nada. Mas quando guardamos as coisas em silêncio dentro de nós, na hora de agir, dispomos de referências melhores, de orientações, de uma vontade eficaz e contundente, porque o silêncio faz toda a diferença e faz com que o ser humano acumule forças. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!